YL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é segunda-feira, 31 de maio de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Toque de recolher a partir das 21 horas começa hoje, segunda-feira, aqui em Andradas. Secretaria de Saúde confirma caso de variante de Manaus em Andradas. E você também ouve no Jornal da Cidade. Em entrevista, vereador Vinícius Teixeira fala sobre o texto que pretende suspender o feriado do Dia da Consciência Negra em Andradas. Taxa de ocupação geral de leitos de UTI chega a 93,2% e atinge nível recorde no sul de Minas. Em Andradas, Polícia Militar prende autor de furto a açougue. Final de semana é marcado por acidentes de moto na região. Ministério da Saúde define ordem de imunização de trabalhadores da educação. Andradas vacina pessoas com comorbidade ou com deficiência nesta segunda-feira. Baixo nível dos reservatórios faz custo de energia subir em junho. Decreto proíbe funcionamento de indústrias e impõe toque de recolher em Machado. Adolescente que planejava atacar escola é preso em Jacutinga. Auxílio emergencial poderá ser prorrogado. Jovem é preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas em Andradas. No momento, o agro, oferta maior derruba a cotação do arroz, enquanto o leite e o boi gordo ficam mais caros. Confira a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta segunda-feira está no ar. Destaque desta edição. Já estamos no ar e começamos a edição de hoje falando sobre a nova variante P1 de Manaus, que foi confirmada em Andradas. E de acordo com a Secretaria de Saúde, a descoberta da variante foi descoberta após uma amostra coletada em abril de um paciente de Andradas com Covid-19 que infelizmente veio a óbito. Pois é, Francisco, diante da gravidade, a Prefeitura convocou uma coletiva de imprensa onde foi respondidas perguntas e foi esclarecido dúvidas sobre o assunto. A Rádio Vinícola esteve presente na coletiva e traz um resumo dos assuntos abordados. A secretária de Saúde, Josiane Dias, falou como foi feita a descoberta da nova variante no município. Nós recebemos hoje da Regional de Porto Alegre, a informação oficial sobre a variante, esse paciente que foi diagnosticado a variante é um paciente nosso que passou por atendimento em abril e acabou indo a óbito. Ele foi tratado aqui no nosso hospital e encaminhado para a Poços de Caldas, tá? O que nos preocupa mais ainda é que, além deste paciente, nós temos um outro paciente, uma outra pessoa que foi contaminada, também detectada com a variante, a mesma variante, que foi diagnosticado em Poços, mas ele trabalha em Andradas, Então, isso já deixa bem claro que a nossa região tem aí a variante AP1, Como saiu também outros pacientes em Poços também, tá? Então, o que eu tenho de conhecimento a nível da regional, nós não temos só a variante P1 na nossa região, como nós temos a P2 também, que já foi diagnosticado no paciente em Ibitura de Minas.
Isso, né, faz com que a população fique alerta, né, a questão de se prevenir, né, deixar de aglomerar, é o que a gente tem visto, está colocando isso sempre, procurar por atendimento médico o quanto antes para evitar complicações e chegarem para o hospital. O que preocupa em relação à variante é a questão das pessoas sem comorbidades, né? Muda um pouco o perfil do que a gente já tinha aí. Então, através dessa orientação, a gente vai pedir para a população colaborar em relação às questões, né, vamos dizer assim, que não precisa todo mundo em um local só. O ambulatório Covid, que está aqui no centro da cidade, que fica do lado da farmácia, ali da policlínica, tá? O pessoal pode buscar atendimento que tem médico, enfermagem, teste para ser feito no local. As unidades de saúde dos bairros também, que tanto no Mantiqueira, no Horto e também lá no Rio Negro, né? Então, não deixar de procurar o atendimento médico e, nos casos mais graves, para a Santa Casa. Com a Josiane, não tem faltado testes rápidos no município e que apenas nesse mês foram adquiridos mais de 1.000 testes. Na última coletiva, a senhora citou que Andradas tinha adquirido testes rápidos, né? Agora, com essa nova variante, como a senhora disse, que é mais transmissível, a prefeitura vai adquirir mais testes para fazer uma testagem mais rápida na população? Os testes a gente continua adquirindo na medida que a gente tem necessidade, a gente faz substituição de estoque e não tem faltado o teste, nem dificuldade para comprar o teste, tá? Este mês mesmo a gente usou mais de 1.000 testes, o teste rápido, além do PCR, que é encaminhado para Belo Horizonte, da onde veio esse resultado da variante, né? E os testes também, o teste rápido que é feito com sangue da ponta do dedo, né? Esse que é feito após o 14º dia. Então nós temos aí 3 tipos de testes sendo utilizados em Andradas, tá? A secretária ainda falou sobre a vacinação no município e a imunização dos professores. Josi, com a chegada da nova variante, pode comprometer em algum aspecto a vacinação do município? Não, a gente não tem nenhuma informação perante regional, né, do comprometimento quanto à efetividade da vacina. Acho que a sua pergunta é essa, né? E nós continuamos o nosso processo de vacinação. Provavelmente na segunda-feira nós vamos receber uma remessa de vacinas da Pfizer. E vamos iniciar essa semana, se tudo correr bem, com a chegada das doses, a vacinação dos professores, né? Que está aí sendo debatida essa questão. Então, eles vão ser vacinados essa semana. Então, já está tudo sendo organizado para isso, porque ela é uma vacina diferente, precisa de as questões de armazenamento são diferentes, o sistema drive-thru não vai poder ser feito. Então, hoje a gente já teve reunião hoje de manhã e possivelmente entre terça e quarta-feira os professores serão vacinados. Tá? Certo. Essa vacina é estendida aos fabricantes das escolas também, só os professores? São todos os profissionais da educação, tá? Isso vai do porteiro da escola, a parte de higienização, o pessoal da secretaria, mas tem que comprovar vínculo na educação, tá? Com um olerite que seja recente. Inclusive os motoristas dos ônibus? Os motoristas da educação também, que trabalham diretamente com a educação e comprovando o vínculo. Por exemplo, aqui na prefeitura nós temos os motoristas da educação. Então, eles podem vacinar. Já tem um cronograma depois do pessoal da educação? Qual é o próximo público a ser vacinado? Nós vamos trabalhar um grupo aqui em relação aos deficientes, né? Que nós também vamos vacinar, os moradores de rua, professores, o grupo dos presidiários. E isso tudo está em deliberação, tá? Isso não é uma determinação que a gente faz pelo município, tá? Isso vem da regional de Pouso Alegre a nível nacional e eles passam a deliberação por estado. Cada estado faz a sua deliberação. Vocês mais ou menos acompanham um estado ou outro, tem alguns que têm algumas modificações, certo? Mas esses são os grupos prioritários de agora. Depois deles vêm os caminhoneiros, entre os ferroviários, que não é bem a nossa situação de Andradas, o pessoal que trabalha com navio também. E logo em seguida vem a indústria, que aí também a gente vai ter aí uma proporção boa de pessoas para ser vacinado, né? Porque nós temos aí a cerâmica, a indústria de móveis, a de alimentos. Então nós temos aí uma grande porcentagem de pessoa que vai ser, acho que contemplada com a vacina.
Então, aí vocês vão vacinar lá nas empresas, é isso? Provavelmente sim, tá? Só se for questão de qual tipo de vacina que vai vir, que agora muda toda a nossa estratégia dependendo da remessa de vacina que vem, tá? Durante a coletiva, a prefeita esclareceu dúvidas sobre o último decreto que permitia aluguel de chácaras com até 30 pessoas. Vamos ouvir. Certo, eu tenho uma pergunta. Andradas está na onda vermelha já há alguns meses, né? A gente sabe que a onda vermelha ainda não é uma situação confortável. No início do mês de maio, né, no dia 11, teve um decreto liberado pelo comitê sobre o aluguel de chácaras com até 30 pessoas. Tendo em vista que há pouca fiscalização, o comitê considera que foi um erro abrir essa exceção? Não, na verdade, a onda vermelha, ela até permitia, por exemplo, lembra quando a gente tinha o toque de recolher e houve uma ação de um deputado que entrou na justiça para que o governo do estado liberasse o toque de recolher? Então nós estávamos num padrão bom de controle com o município. Quando o governo liberou todo o toque de recolher, nós também precisamos liberar. Tanto que hoje nós estamos na contramão do que o governo determinou. Mas se você olhar, nós estamos sendo mais firmes com a questão da restrição, tendo em vista a situação local que nós estamos vivendo, né? Então, pela determinação do governo, hoje nós não deveríamos ter o toque de recolher. Mas assim o comitê de crise definiu para que a gente pudesse respirar um pouco e ter um controle para evitar que acontecesse o fato que aconteceu de ontem para hoje, não é verdade? Porque vai chegar uma hora que nós não vamos ter os leitos, nós não vamos ter o oxigênio. Então a gente precisa ir caminhando de acordo com as nossas possibilidades. Perguntado sobre se podem haver novas restrições no comércio de Andradas, a prefeita relatou. Isso aí eu acho que é impossível a gente responder. Mas eu até colocaria para a população, eu até falei ontem na entrevista da MTV, é demais jogar responsabilidade só em nós e no comitê de crise. A população precisa dividir isso conosco. Não é possível que tudo seja responsabilidade nossa. É o que a gente pede, né? E a gente espera, por exemplo, que se todo mundo, a gente já está até cansada de falar, né? Usar máscara, lavar a mão, manter distância, não aglomeração. Mas se todo mundo fizer isso, gente, vai dar tudo certo, né? Então, nesse sentido, se haveria possibilidade de uma restrição maior, a gente não sabe, né? Por isso que a gente pede a colaboração da população, né? Se a população colaborar direitinho conosco, porque houve um cuidado do comitê de crise em definir até essas questões de restrição. Por quê? Nós pensamos também na parte econômica, né? Eu sei também que o pessoal que joga futebol tem os bares, que algumas pessoas sobrevivem até nos bares desses campos, né, de várzea. Mas a gente pensou que talvez fosse uma saída para a gente diminuir a questão da aglomeração. Durante a coletiva foi perguntado quantas multas foram aplicadas em Andradas pelo descumprimento das normas estabelecidas pela prefeitura. Josi, com a chegada da nova variante, pode comprometer em algum aspecto a vacinação do município? A senhora citou aí sobre a questão da responsabilidade. De fato, a responsabilidade não é só da área pública, né? É de todo mundo. A prefeitura também ela fez aí um decreto sobre a aplicação de multas para as pessoas que estejam descumprindo as regras, né? Sem usar máscara na rua, com festa em casa. Eu gostaria de saber quantas multas foram aplicadas ou autuações. Na verdade, nós tivemos autuações em bancos, né? E multas por não uso de máscara, nós tivemos só uma, quando foi fazer uma intervenção. E uma pessoa até desacatou, eu não me lembro quem que foi, Daniel, mas nós tivemos só uma na época, vai fazer aí um mês mais ou menos. A senhora considera esse número pequeno? Considero até insignificante, vou ser bem honesta com você. Mas a nossa postura aqui não é de multa, ela é mais educativa, orientativa, né? Então, quando nossos fiscais saem, eles abordam as pessoas para que coloquem a máscara, porque todo mundo tem uma máscara em algum lugar, né? Ou é no bolso, ou é na bolsa, né?
Então, a nossa postura tem sido sempre de orientação. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta segunda-feira, uma frente fria avança pelo litoral fluminense e traz previsão de pancadas de chuva em Andradas. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus. À tarde, a máxima é de 23. A chuva que caiu na tarde de ontem fez com que a umidade relativa do ar registrasse uma melhora. Neste momento, ela está avaliada em 82%. A probabilidade de chuva é de 10%. Já para amanhã, a mínima é de 13 e a máxima é de 24 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Semana começa com a segunda-feira apresentando tempo instável sobre São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, que tem chuva acompanhada por raios e ventos moderados. Maiores acumulados são esperados para o litoral de São Paulo, onde não se descarta o risco para eventuais transtornos. A temperatura em toda a região pode ficar entre 12 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, a oferta maior derruba a cotação do arroz, enquanto o leite e o boi gordo ficam mais caros. O aumento da oferta, uma vez que a colheita terminou no Rio Grande do Sul, derrubou o preço do arroz. A saca do grão em casca, que chegou a custar R$ 86,00 nos últimos dias, agora é vendida a R$ 80,00, apontam dados do CPE. Com isso, o arroz deve fechar o mês de maio, com redução entre 7% e 8% no preço. Também pesa a demanda menor, uma vez que a crise tem obrigado muito brasileiro a economizar no supermercado. Já o preço do leite pago ao produtor subiu pelo segundo mês consecutivo e chegou a R$ 2,03 o litro na chamada Média Brasil. Esse valor é recorde para o período e representa um avanço de quase 40% na comparação com o preço registrado um ano atrás. No caso do leite, independentemente da demanda, há um problema de oferta, uma vez que o início do período de seca compromete os pastos e prejudica a alimentação do gado, bem no momento no qual o milho e a soja, usados como ração, estão bem mais caros, apesar de as cotações terem perdido força nos últimos dias. E esse problema da baixa oferta mexe não só com a pecuária leiteira, mas também com a de corte. O preço da arroba do boi gordo reagiu nos últimos dias e bateu R$ 315,00 em São Paulo, informa a consultoria Safras e Mercado. Dados recentes do IBGE confirmam a baixa oferta e mostram que nos 3 primeiros meses de 2021, o volume de abates caiu 10% na comparação com 2020 e foi o menor em 12 anos. Isso mesmo com a demanda em alta por parte de compradores estrangeiros que pagam em dólar, o que é bom para o criador. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 820,00 em Andradas. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em alta nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,21, em alta de 0,12%. O euro também opera em alta e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,36, em alta de 0,20%.
As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. E vem mais aumentos por aí, dessa vez na conta de luz. O motivo é a baixa nos níveis de reservatórios, o que faz o custo da energia subir agora no mês de junho. A bandeira tarifária para o mês de junho é vermelha, patamar 2. Isso significa que terá um custo de R$ 6,00 para cada 100 kW consumidos. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o mês de maio foi o primeiro do período de seca, o que comprometeu a reserva nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional. E em junho, a previsão é de reservatórios mais baixos para essa época do ano, o que vai afetar a geração hidrelétrica e aumentar a produção das termoelétricas. A bandeira vermelha, patamar 2, é a última na escala que indica se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Com esse cenário, o indicado ao consumidor é adotar ações de uso consciente de energia e combate ao desperdício. Algumas dicas de economia de energia são tomar banhos mais curtos de até 5 minutos, não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado, usar lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo e retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências. Raquel Mariano. No próximo bloco você vai conferir. A polícia prende autor de furto a açougue em Andradas. E tem ainda uma entrevista com o vereador Vinícius Teixeira, que fala sobre o feriado do Dia da Consciência Negra. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Jacutinga faz 21 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 23. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h40. Vinícola! Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Vinícola M. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Durante a pandemia, Maria abriu mão da sua loja de vestidos, mas convidou Josefa, sua irmã, para vender sanduíche. O que Maria não abriu mão foi de anunciar no rádio. Seu negócio cresceu e ela começou a faturar mais do que vendendo vestido. Você pode até mudar de trajeto, mas não abandone quem sempre estendeu a mão. Anuncie no rádio. Uma campanha da Amirte. Agora você pode ouvir a Vinícola em qualquer lugar do mundo pelo seu smartphone ou tablet. É só baixar o aplicativo da Rádio Vinícola. Baixe já e tenha a Rádio Vinícola ao alcance das suas mãos. Vinícola AM. Vinícola. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Agora pela Rádio Vinícola. Câmara em Destaque.
o espaço para o cidadão andradense acompanhar os atos do Poder Legislativo Municipal e o trabalho de cada um dos vereadores que compõem a Câmara de Andradas. Câmara em Destaque, agora pela Rádio Vinícola. Jornal da Cidade, em entrevista. Estamos de volta e na entrevista de hoje vamos conversar com o vereador Vinícius Teixeira, do PT. Na semana passada, o Jornal da Cidade abordou o tema que foi debatido na sessão da Câmara, que é o feriado da Consciência Negra. E hoje nós vamos ouvir a opinião dele. Bom dia, Vinícius, bem-vindo à Rádio Vinícola. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco, bom dia a todos os ouvintes da rádio, que permite, né, que nossa mensagem chegue até a casa deles. Certo, como eu disse, Vinícius, na semana passada a gente ouviu o Regis, né, a opinião do Regis, que é contrária à sua. A Rádio Vinícola sempre ouvindo os dois lados, sendo imparcial. Eu gostaria que você, então, falasse como que surgiu o Dia da Consciência Negra e por que você acredita que esse feriado não pode sair do calendário aqui de Andradas. Certo. Felipe, esse feriado, né, é um feriado que durante o governo Dilma, eles criaram uma legislação lá permitindo, né, que os municípios e estados criassem os feriados, né? Então é sempre uma decisão local, né? A lei nacional permitiria que os municípios ou estados criassem esse feriado dentro dos seus calendários. E desde aquela data em diante, então, vários municípios e estados vêm, né, aderindo ao feriado da Consciência Negra. Em Andradas, os proponentes da lei, né, no Poder Legislativo foi o vereador Paulo Moreira e o vereador Dr. João Marques. E em 2016, o ex-prefeito Rodrigo Lopes sancionou a lei. E ela nunca foi assim bem aceita por um setor da nossa comunidade, né, que é o setor empreendedor, os comerciantes, né, e alguns industriais. Inclusive, em 2016, teve a aprovação do projeto, já existiu, né, o debate se era viável ou não, e passou, criou-se o feriado. Em 2018, tentaram derrubar o feriado. Eu estive lá em 2018 na Câmara, na minha condição de professor de História, defendendo o feriado. E agora, novamente, aí uma outra tentativa de derrubar o feriado. Eu acho muito importante, né, a permanência desse feriado, né? Eu sou um saudosista, por exemplo, agradeço aqui, né, o vereador Paulo Moreira, o vereador Dr. João Marques, já falecido, por terem criado esse feriado em Andradas, porque assim, o Brasil, né, ele tem um destaque em relação às questões de racismo, né? Ele foi um dos países, se não o país que a escravidão, essa prática da escravidão, durou por mais tempo. Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil. E também tem uma questão local, né, que tem um documento, né, do censo do ano de 1900 em Andradas, que demonstra que 1.500 negros de Andradas saíram da comunidade, né, porque as autoridades policiais da cidade colocaram, né, vamos falar assim, eles para fora, sob a alegação deles de ser uma população ociosa e inútil. Então nós temos aí, infelizmente, né, nos anais da história da nossa cidade, esse triste episódio que reforça talvez mais ainda que a nossa cidade tenha esse feriado em relação às outras. Mas hoje, como a forma de como o feriado é feita em Andradas, você acredita que isso ajuda em alguma coisa? Com certeza. Todo feriado, Felipe, ele traz uma reflexão, né? Por que se existe feriados? Para trazer uma reflexão sobre o dia, sobre o tema do feriado. Então, por exemplo, tá vindo um feriado aí, né, nessa semana, né? Corpus Christi. O que isso significa o feriado de Corpus Christi? É uma questão religiosa do catolicismo, que é a principal corrente religiosa do nosso país. Por que existe o dia de Tiradentes? Para fazer uma reflexão sobre um personagem tão importante da história do Brasil, que tem a ver com a independência do Brasil. Para que existiria o feriado da Consciência Negra? Para a gente, né, ter esse dia, para a gente fazer essa reflexão sobre a importância que os negros tiveram na construção do nosso país. Em Andradas, Felipe, às vezes tem uma ideia amplamente defendida por aí, que Andradas começa com a colonização, com a vinda dos migrantes italianos, né? E não é bem assim.
Nós sabemos que Andradas teve mão de obra escrava. Então a nossa cidade começou a ser construída pela mão de obra escrava, né? Pela mão de obra escrava. Então nós devemos, né, este dia, este feriado, né, à comunidade negra da nossa cidade, né? Já que a gente não tem nenhuma referência, seja questão de cultural, memorial, monumental na cidade, que faz essa referência da construção, da importância dos negros na construção da nossa cidade. Então eu acho importantíssimo. Certo. Vinícius, você como vereador, que representa não só quem é a favor do feriado, precisa ter uma visão de prisma, ou seja, né, olhar todos os lados e ver também o lado econômico. Como que você vê essa questão da economia local, tendo em vista em que novembro já tem 3 feriados? Essa questão, todo feriado, de fato, ele vai em desencontro à questão da produtividade. Isso é real mesmo, Felipe. Você está certo ao dizer isso. Um feriado ocasiona, né, um certo prejuízo na questão produtiva, né? E assim, como que eu enxergo? Eu não vejo o feriado como o grande culpado por um mal-estar econômico e nem vejo também na retirada do feriado uma salvação econômica nesse sentido, né? Como se este dia voltasse, né, a não ser feriado, estaria solucionado os problemas econômicos da nossa cidade. E quem reivindica a queda do feriado, né, normalmente é esse setor que nós dois já falamos, que é os empreendedores, comerciantes. E também, devido a isso que você falou, eu tenho que ter uma visão como um todo. Eu não posso atender só a expectativa de um setor, que seria o setor empreendedor. Então eu tenho que olhar para os trabalhadores, para os empreendedores, para os jornalistas, para os advogados, para todos. Certo. Vinícius, o Brasil é um dos países que mais se tem feriado no mundo. A gente ocupa a 7ª posição. Um feriado impacta muitos nas empresas, sejam elas públicas ou privadas. É o que a gente está falando aqui agora, né? Em tempos de pandemia, quando a economia está começando a reaquecer novamente, não seria o caso, então, de rever essa grande lista de feriados? O que você acredita? Olha, eu não vou te confrontar aqui com assertividade total, mas eu acho que eu discordo dessa fala que diz que nós estamos entre os países com mais feriados. Eu já estudei sobre isso, não de maneira profunda, mas chegando lá em casa, inclusive, já vou retomar esse estudo. E já verifiquei que vários países possuem mais feriados que o Brasil. Então eu não vou afirmar sobre isso, porque eu não tenho certeza se isso é uma veracidade, se o Brasil está entre os países do mundo com maior número de feriados. Mas o que você acredita na questão econômica? Você não acha que isso impacta agora que a gente está saindo, a economia está começando a reaquecer? A economia também não é importante na geração de empregos? Com certeza. O setor empreendedor, né, o setor empresarial é aquele que vai proporcionar os empregos. Sim, existe um impacto. Eu só não creio no tamanho deste impacto, né? Como pintam por aí, né? Parece que, como eu disse, né? A derrubada do feriado seria um fator salvador da questão econômica. E não é bem assim. Esse ano está um pouco mais grave ainda para se falar sobre isso, por causa da questão econômica, está bem latente, né, Felipe? Por causa da questão da pandemia. Mas a pandemia vai sim ter um fim, entendeu? E a gente precisa manter esse feriado. Eu acredito sim. Eu acho que se eu chegar aqui e falar que o feriado não impactaria negativamente a questão produtiva, é uma obviedade que isso é mentira. Impacta sim, mas os outros feriados também existem e devem continuar existindo. E outra, muitos começaram a ver a minha luta aí como se eu estivesse lutando. Isso é muito importante eu usar esse espaço de vocês aqui para esclarecer isso. Como se eu estivesse lutando para implementar o feriado. Eu estou só lutando pela manutenção do que já existe. Legisladores do passado e governantes do passado que criaram o feriado, inclusive eu elogio a iniciativa deles. Então a minha briga é pela manutenção. Nós já estamos indo para a segunda tentativa de derrubada do feriado. Vamos ver o que acontece aí no
nos próximos passos. Certo. E já tem previsão de quando esse projeto volta a ser pauta lá na Câmara? Pode ser amanhã. Por que eu estou te falando que pode ser? Porque eu já tenho ciência que hoje vai chegar um parecer da Comissão de Constitucionalidade da Câmara que será contrário ao projeto do Regis de tentativa de derrubada do feriado. Assim como ele disse aqui na entrevista na semana passada para vocês que existe um parecer do jurídico da Câmara pela queda do feriado, já que o parecer jurídico da Câmara coloca como inconstitucional, que não é de legitimidade do município pautar isso, o parecer da Comissão de Constitucionalidade da Câmara dá um parecer contrário ao próprio parecer do jurídico da Casa. Entendeu? A comissão, que é composta por alguns vereadores, dará um parecer. Então, por isso que eu não posso afirmar com você com certeza se amanhã entra em pauta de novo ou não. Porque tem uma possibilidade de ser retirado, tem uma possibilidade de ser votado amanhã, mas existe a possibilidade de ser votado amanhã novamente. Certo, entendi. E, em sua opinião, ele deve ser aprovado? O que você acredita? Não, você acha que ele passa? Na minha visão, ele não deve ser aprovado, né? O projeto do Regis, que vislumbra a criação de uma semana de conscientização acoplada à queda do feriado, né? Então, eu acho que ele não deve passar e creio também que não vai passar. Certo. Se pautado para votação. Certo. E o que você tem a dizer sobre essa semana de conscientização? Não seria bacana, se caso ele não ser aprovado, né, a retirada do feriado, se pensar nessa semana? Com certeza, Felipe. E se fosse falar dessa semana só como complementação, né, sem colocar a questão da derrubada do feriado, seria muito bacana. Mas a lei que o Rodrigo Lopes, né, sancionou, prevê também a criação dessa semana. Embora nunca se deu assim tanta atenção, as escolas tratam. Eu, como professor, posso te falar. Quando chega naquela data, né, um pouquinho antes do dia 20, as escolas já começam, né, a tratar de temas relacionados a essas questões. Só que deveria se alastrar mais para a comunidade como um todo, não somente as comunidades escolares, né, Felipe? Então, sim, eu creio que é importante, sim, a criação de uma semana de festividades, né, como disse o Regis. Muito importante essa parte, sim. Tá certo, Vinícius. Então, muito obrigado pela sua participação. Você quer incrementar mais alguma coisa? Eu queria, na verdade, te entregar um presente, Felipe. Olha só. É um livro. Olha só. É um livro aí, a Vaza Jato, que fala de política nacional. Olha só. Tá? Tô te dando de presente aí. Obrigado. Fala das questões aí do processo judicial, né? Uma das maiores farsas judiciais da história do nosso país. E eu gostaria muito que você lesse, depois, se quiser, emprestar para os seus colegas, o próprio diretor da rádio, para ver o que aconteceu com o nosso país aí nesses últimos anos. Com certeza. Muito obrigado pelo presente, Vinícius, e muito obrigado também pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. E eu que agradeço sempre, é um espaço assim, muito importante, né, para que a minha ideia consiga chegar a muitas pessoas. Agradeço. Bom dia, né? Não estamos no meio-dia ainda. Estamos quase. Bom dia e boa tarde depois, tá então. Tá certo. Obrigado, Vinícius. Um grande abraço. Câmara em destaque. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. Notícias policiais.
Bom, vamos ao giro policial. O final de semana foi marcado por acidentes na região. Em Poços de Caldas, uma jovem de 15 anos morreu na tarde de ontem após um acidente de moto. E de acordo com as informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu na Avenida Alcoa, na Zona Sul. Pois é, Francisco, a vítima estava na garupa de uma moto quando o piloto perdeu o controle da direção. A garota foi arremessada e bateu contra um poste de iluminação pública. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A polícia relatou ainda que o jovem que conduzia a motocicleta é inabilitado e sofreu ferimentos pelo corpo, mas não corre risco de vida. A perícia da Polícia Civil esteve no local e está investigando as causas do acidente. Outro acidente de moto foi registrado na rodovia SP-342 entre Pinhal e São João da Boa Vista. E de acordo com a polícia, o condutor de Campinas perdeu o controle na curva e colidiu com a placa de sinalização. A vítima foi socorrida, mas faleceu a caminho do hospital. Pois é, uma mulher que estava em uma outra motocicleta testemunhou o acidente, também passou mal e precisou ser socorrida aí ao pronto atendimento de Pinhal. Jornal da Cidade. Nesta segunda-feira, o toque de recolher será das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. O toque de recolher foi estabelecido após a cidade de Andradas bater recorde de pessoas internadas na Santa Casa e o grande aumento no número de casos no município. Segundo a Secretaria de Saúde de Andradas, o município possui 3.073 casos confirmados, sendo 91 mortes pela Covid, e o número de recuperados até o momento é de 2.747 pessoas. E ainda falando sobre o decreto, já está em vigor o novo decreto publicado pela Prefeitura de Machado, que estabelece medidas mais restritivas como forma de prevenção à Covid. Pois é, Francisco, dentre as determinações está a proibição do funcionamento de indústrias de qualquer natureza. O novo decreto começou a valer a partir das 8 horas deste último sábado, dia 29, e segue até às 23 horas do dia 7 de junho. Segundo o documento, todo o comércio, depósitos e barracões de estocagem de materiais de alimentos podem funcionar de portas fechadas e apenas por delivery. Os postos de combustíveis podem funcionar por 24 horas, mas apenas para abastecimento. Bancos e correspondentes bancários poderão funcionar por meio de agendamento prévio. As oficinas mecânicas e borracharias poderão funcionar apenas para o atendimento de emergência e serviços de hotelaria podem trabalhar com 30% da capacidade. As refeições devem ser feitas somente nos quartos. Estão suspensos os atendimentos presenciais ao público nas repartições públicas e também está proibida a circulação de pessoas entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã. O decreto também proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas durante o período de vigência do decreto, inclusive por delivery, viu? Pois é, que situação, hein? Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o auxílio emergencial poderá ser prorrogado se a pandemia da Covid-19 se agravar e continuar no país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo pode prorrogar o auxílio emergencial se a pandemia de Covid se agravar e continuar no país. A declaração foi feita durante encontro com representantes da indústria em Brasília. O ministro lembrou que o Congresso aprovou no ano passado uma proposta de emenda à Constituição que autoriza gastos a mais para cobrir despesas de combate à pandemia. Paulo Guedes explicou que o critério que vai definir a renovação do auxílio emergencial será o ritmo da vacinação, que deve garantir a segurança da população para a retomada plena do trabalho.
A economia brasileira teve crescimento em 4 das 5 regiões do país no primeiro trimestre. Apenas a região norte apresentou recuo na economia de janeiro a março. Dados do Boletim Regional do Banco Central apontam a recuperação da atividade econômica, apesar do atual cenário da pandemia. O Banco Central afirma que os incentivos do governo federal, incluindo o auxílio emergencial e os programas voltados para micro e pequenos empresários, contribuíram para manter os níveis positivos em diversos setores. As áreas com melhor desempenho foram a mineração e a agropecuária, por causa da alta no valor do dólar e da cotação desses produtos no mercado internacional. E no próximo bloco, a Andradas vacina pessoas com comorbidades ou deficiência nesta segunda-feira. E tem ainda a adolescente que planejava atacar uma escola é preso em Jacutinga. Em São João da Boa Vista, mínima de 20 e máxima de 28 graus. A gente traz estas e outras notícias logo após os comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h03. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para a Postos Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. 900 kHz. Em Andradas, o IPTU se transforma no que o cidadão mais precisa. Vira bem-estar para todos, com investimentos em todas as áreas da saúde. Vira mais infraestrutura e mobilidade nas zonas urbanas e rural. Vira mais educação com a manutenção da educação básica e cursos de formação técnica. Fique atento aos prazos de pagamento com desconto ou parcelamento em até 6 vezes. E pagando em dia, você concorre a 2 motos 0 km. Contribuir com o IPTU é contribuir com a nossa cidade. Prefeitura Municipal de Andradas. Fazer queimadas é crime. Pode atingir a rede elétrica, deixar hospitais sem atendimento, médicos sem condições de atender, colocar em risco o armazenamento das vacinas nos postos de saúde. Tudo isso em plena pandemia. Quem faz queimadas coloca vidas em risco. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Vinícola! Ei, aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social. Bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. 3, 2, 1. Todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir para o hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI ou você está contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder. E se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Rádio Vinícola, AM 900 kHz. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por invadir e furtar um açougue em Andradas na madrugada desta segunda-feira. De acordo com a polícia, por volta de 1h desta segunda-feira, os militares foram acionados a comparecer à rua Vespasiano Pioli, onde um açougue que já havia sido invadido, portanto aí
Este indivíduo havia quebrado o vidro usando um martelo e arrombado uma grade do estabelecimento com um pedaço de ferro para cometer o crime. Pois é, o autor foi encontrado escondido atrás de uma prateleira e havia colocado vários materiais em sacolas. O proprietário chegou a pedir que o autor saísse do local, mas acabou reagindo. Vizinhos conseguiram contê-lo, porém o autor ainda assim tentou fugir, vindo a agredir a vítima, mas foi mantido no local até a chegada da polícia. Pois é, ao ser preso, o autor de 38 anos relatou que praticou o crime por estar passando necessidade e que entrou em luta corporal com a vítima e alguns populares para se defender. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e de Poços de Caldas, juntamente com os materiais apreendidos. Pois é, na manhã dessa última sexta-feira, a Polícia Civil de Jacutinga apreendeu um adolescente que planejava realizar um ataque a uma escola. O jovem fazia parte de uma rede de contatos sobre ataques. De acordo com a PM, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do adolescente, após investigações apontarem que ele planejava cometer e também incentivar massacres em escolas. Pois é, que coisa, né? A investigação havia começado após a troca de informações entre a Polícia Civil e a Polícia de Imigração Alfândega dos Estados Unidos. Durante as buscas, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e um celular que, após analisado, pode-se confirmar que o adolescente mantinha contato com outras pessoas de outros estados da federação, onde planejavam ataques e suicídios, dizia parte da nota emitida pela Polícia Civil. Pois é, o adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde prestou esclarecimentos. A polícia dará sequência às investigações para chegar a outros possíveis envolvidos. Que coisa, né, Francisco? Antigamente a gente via essas coisas nos Estados Unidos, depois acontece no sul do país, e agora aqui do lado, que bom que a polícia conseguiu, né, localizar. É verdade, né? Isso remete aos pais ficarem atentos àquilo que os filhos acessam à internet. Né? Antigamente a gente via isso mais lá fora. Agora, com acesso à internet, com acesso a coisa mais atualizada, né, no momento, fácil, mais fácil, né? Portanto, aí essas ideias estão querendo ser seguidas aqui pelo Brasil. Pois também, por isso né? que a gente reforça então aos pais a acompanharem o que seus filhos acompanham na internet. E a gente fala agora no Jornal da Cidade sobre vacinação, Francisco. Nessa segunda-feira, Andradas vacina pessoas com comorbidades e com deficiências permanentes contra a Covid-19. A imunização contra a Covid acontece na Unidade de Saúde do Materno Infantil. E serão vacinados, o horário de vacinação será das 16 às 19 horas para os seguintes públicos. Pessoas com comorbidades com 18 anos completos ou mais que ainda não foram imunizadas. Gestantes e puérperas com comorbidades. Pessoas com deficiência permanente. E no caso das gestantes, é obrigatória a apresentação de um laudo médico. Já para as pérporas, além do laudo, é necessário levar a certidão de nascimento da criança. Para se vacinar, todos devem levar a carteirinha de vacinação, CPF e o cartão nacional do SUS. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é o 35 3731 1313, aliás 3313, no horário das 7 até as 13 horas de segunda a sexta-feira. Jornalismo de credibilidade. Vinícola AM. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, muito bom dia. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta segunda-feira, 31 de maio de 2021, para falar de esportes e destacando aí Campeonato Brasileiro, hein? A bola volta a rolar pelos estádios do Brasil, né? Iniciamos aí o Brasileirão da Série B e também da Série A. E vamos aí aos resultados, né? Primeiro, Série B, né? Campeonato Brasileiro da Série B, que começou
na sexta-feira, quando tivemos vários empates aí, né? O Brasil de Pelotas empatou com a equipe do Londrina em 0-0. O Guarani de Campinas empatou com o Vitória em 1-1. O Vila Nova de Goiás empatou com o Botafogo também 1-1. O Náutico venceu o CSA por 1-0. E olha que resultado aqui, hein? Vasco da Gama 0, Operário 2, é isso mesmo. O Operário venceu o Vasco da Gama em pleno São Januário, 2-0. O CRB ficou no empate com o Remo, né, em 2-2. Olha só esse aqui também, né? O Confiança, a equipe do Confiança venceu o Cruzeiro por 3-1. Começou mal o Cruzeiro, hein? O Coritiba venceu o Avaí por 2-0. Também tivemos aqui a vitória do Brusque, 2-1 sobre a Ponte Preta. E hoje nós vamos ter Sampaio Correia e Goiás, né? Hoje às 20 horas, né? Então tá aí Sampaio Correia e Goiás. Com esses resultados, nós temos aí Confiança, Curitiba, Operário, Brusque e Náutico, todos com 3 pontos ganhos. Vem na sequência CRB, Remo, Botafogo, Guarani, Vila Nova, Vitória, Brasil de Pelotas e Londrina com 1 ponto cada, e o Goiás, Sampaio Correia, que estreia hoje, né? O Goiás e o Sampaio Correia ainda não pontuaram, mas vão se enfrentar hoje. A Ponte Preta, o CSA, o Cruzeiro, o Avaí e o Vasco da Gama ainda não pontuaram. Ainda não, né? Não pontuaram nessa primeira rodada. Segunda rodada do Brasileirão da Série B marca para amanhã, no Couto Pereira, o Operário do Paraná enfrentando o Guarani. O Goiás vai receber na sexta-feira o Confiança, né? Depois a gente passa aí no decorrer da semana, a gente vai passando, né, os jogos para você. Então, somente uma partida amanhã pela Série B, né, lá no Couto Pereira, o Operário do Paraná recebendo a equipe do Guarani de Campinas. Brasileirão da Série B para você, que começou mal aí para o Cruzeiro, né? Cruzeiro que teve 2 jogadores expulsos, né? E acabou perdendo por 3-1 para o Confiança, um resultado que chega a ser surpreendente, sim, né? Por que não? Confiança fazer 3 em cima do Cruzeiro, meu amigo, brincadeira não, né? Aliás, as equipes de Minas, né, não foram bem aí, tanto na Série B quanto na Série A, né? O Cruzeiro na Série B acabou perdendo, na Série A eu vou trazer para você já os resultados, né? Equipes de Minas, assim como as grandes de São Paulo, também não foram bem na Série A, né? Vamos lá para a Série A, então? Rapaz, o bola rolando aí nos campos do Brasil pela Série A. Nós tivemos o empate do Cuiabá com o Juventude em 2-2 no sábado. Também no sábado, a vitória do Bahia sobre o Santos por 3-0. Brincadeira, hein? Coisa de louco, né, rapaz? Em 7 minutos, o Bahia fez 3 gols em cima do Santos, né? Primeiro tempo, jogo bastante disputado, né? As duas equipes ali buscando realmente o gol, mas não saiu. Já no segundo tempo, em 7 minutos, o Bahia fez 3-0 em cima do Santos, resultado que ninguém esperava, né? O São Paulo, no clássico dos tricolores, né, empatou com o Fluminense em 0-0. Também no sábado. Já ontem, olha só, o Atlético Mineiro perdeu para o Fortaleza no Mineirão, 2-1 para o Fortaleza, hein? O Flamengo no Maracanã venceu o Palmeiras por 1-0. O Ceará venceu o Grêmio por 3-2. Olha só, o Corinthians acabou perdendo para o Atlético Goianiense por 1-0 na Arena Neoquímica, né? Na Neoquímica Arena. Também o Atlético Paranaense venceu o América Mineiro, 1-0. O Chapecoense perdeu em casa para o Bragantino, hein? Bragantino estreando bem aí na Série A, 3-0 em cima da Chapecoense lá em Chapecó. O Internacional de Porto Alegre ficou no empate com o Sport em 2-2, numa partida disputadíssima, e o gol saindo aí aos 48, né, do segundo tempo, o gol de empate do Sport
esporte. Então tá aí com esses resultados, o Bragantino, juntamente com o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, o Flamengo, o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense somam 3 pontos, né? Venceram a primeira partida. Com 1 ponto, nós temos o Sport Recife, o Juventude, o Internacional de Porto Alegre, o Cuiabá, que, olha, o Cuiabá acabou perdendo o técnico, né? Demitiu o técnico, depois desse empate aí, o técnico foi demitido. O São Paulo também tem 1 ponto e o Fluminense também 1 ponto. Não pontuaram Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, América Mineiro, Santos e Chapecoense. Tá aí então, né? Primeira rodada do Brasileirão, campeonato apenas começando, mas já tem torcedor aí, né? Com a pulga atrás da orelha, hein? A próxima rodada, né? Com data ainda a ser definida, não, somente no sábado, né? A equipe do Grêmio enfrenta o Flamengo, mas ainda não tem data definida, e depois, lá no sábado, dia 5, nós vamos ter aí a segunda rodada, né, do Campeonato Brasileiro da Série A, sábado e domingo, portanto, dias 5 e 6. E a gente vai trazendo, né, no decorrer da semana, essas partidas e mais detalhes aí relacionados às equipes que estão disputando aí o Brasileirão da Série A e também da Série B. Tá certo, torcedor? Então tá aí. Essas foram as notícias do esporte para você hoje aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã, hein? Trazendo muito mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? E a gente fica por aqui. Mais notícias você tá aí na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, uma excelente semana para você e eu te encontro amanhã a partir das 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.